Vamos ler aqui a palavra do Senhor no Evangelho de João, vamos ler um versículo antes, capítulo 7, versículo 53, porque ele vai dar todo sentido no capítulo 8. Então, João, capítulo 7, versículo 53. Então cada um foi para a sua casa. Agora o 8:1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos, ficou só Jesus, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, neste altar, para transmitirmos a Tua palavra. Que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, possa falar aos nossos corações aquilo que o Senhor precisa falar, ó Deus. Eu repreendo toda seta de tristeza, eu repreendo, ó Pai, toda seta que vem contra a Tua igreja, contra o Teu povo, para trazer desânimo, para trazer angústia, para trazer tristeza. Nós quebramos agora toda a seta inflamada do inferno no nome de Jesus. Pai, usa a minha vida nesta noite como um canal de bênção para transmitir a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Que o Senhor possa usar esse instrumento que é pó e barro para falar ao coração de cada um, Senhor amado, que está no seu lar, na sua casa, com a sua família, se preparando nesta noite para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós e fala conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O tema desta mensagem nesta noite é: não atire pedras. Há um adágio popular, um ditado popular, que diz assim: quem nunca errou, atire a primeira pedra. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Você já tomou uma pedrada? Irmão, dói pedrada. Pedrada dói. Quanto maior a pedra, maior a dor. Mas também há palavras que servem como pedras. E as palavras também machucam, também dói muito. Há relacionamentos que as pessoas parecem que vão juntando pedras. E depois vem com uma catapulta de pedradas, lançando todas elas de uma única vez. Irmãos, em nome de Jesus, jogue as pedras fora. Jogue todas essas pedras fora, porque Jesus, Ele não veio para nos condenar, mas Ele veio para nos salvar. Glória a Deus por isso. Esse evangelho, esse texto desta mulher
adúltera, da qual a Bíblia não fala, da qual a Bíblia não cita o nome dela, aparece apenas no Evangelho de João. E muitos homens que fizeram parte da palavra, de escrever a palavra, de colocar a palavra em livros, acharam que esse versículo não deveria estar na Bíblia. Por quê, irmãos? Porque esse versículo, diziam eles, vai dar base para as mulheres adulterar. Então eles queriam tirar esse versículo da Bíblia, porém outros já defenderam que ele tinha que estar aqui porque ele é rico em detalhes e principalmente porque quando você lê o versículo 12, você vai entender por que esse texto está na palavra, porque eles queriam mostrar justamente as trevas, a escuridão que há no coração do homem por causa do pecado, porque no versículo 12 Jesus vai se revelar: eu sou a luz do mundo. O homem pode andar em trevas, o caso do pecado pode andar em escuridão, mas eu sou a luz do mundo, e a luz vai trazer claridade nas trevas, vai clarear no meio das trevas, porque Jesus é a luz do mundo. Pela manhã, enquanto todos iam para casa, no versículo 7, capítulo 7, versículo 53, todos iam para casa, Jesus ia para o Monte das Oliveiras e pernoitava lá no Monte das Oliveiras. E no versículo 2, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e se assentou para ensiná-lo. Se você ler Lucas, capítulo 21, versículo 37 e 38, vai dizer assim: diz que à tarde Jesus se retirava, mas de madrugada ele descia para o templo. Então era costume de Jesus, à tardezinha ele se retirava, mas ao amanhecer Jesus estava no templo, ensinando. Antes que o sol raiasse, Jesus já estava no templo, ensinando a palavra de Deus. Não era costume dos rabinos, dos judeus, estarem ensinando no templo pela manhã. Eles ensinavam à noite, mas Jesus estava lá todas as manhãs, não dentro, mas no pátio, para ensinar o povo sobre a palavra de Deus. E Jesus fazia ali então o seu culto, pregando a palavra, curando os enfermos e libertando os cativos. E isso trouxe inveja dos doutores da lei, dos fariseus. E a partir de então, por diversas vezes eles queriam arrumar um pretexto para prender Jesus, para julgar Jesus. E na tentativa de pegar Jesus, na hora que Jesus estava ali no meio do culto, ensinando, eles trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram essa mulher de pé no meio de todo mundo, expondo, humilhando essa mulher. E eles estavam já premeditando em pegar Jesus, porque eles estavam dizendo: se ele falar que nós não podemos apedrejá-la, nós vamos pegá-lo na lei de Moisés, porque a lei de Moisés vai dizer que o adúltero ou a adúltera tem que ser apedrejada, tem que morrer. Agora, se ele falar, deixe ela aí, nós vamos pegar na lei de Moisés. Mas se falar, vamos apedrejar, nós vamos pegá-lo na lei de Roma. Porque só Roma poderia dar autorização para quem ia morrer e quem ia viver. Então eles armaram um esquema para prender Jesus, para colocar Jesus na parede. Não porque eles queriam salvar esta mulher ou porque eles queriam aprender o ensinamento de Jesus. Não, eles queriam colocar Jesus na parede. Mas Jesus, ele poderia simplesmente falar assim: olha, isso não me compete. Não cabe a mim responder sobre esse assunto. Mas Jesus não fez assim. E eles chegam com bajulação: mestre, olha, os fariseus, versículo 3. Os fariseus trouxeram uma mulher
surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida num ato de adultério. Irmão, hipocrisia. Eles não aceitavam Jesus como mestre, mas vêm bajulando. É assim que o inimigo chega, irmão. Ele não chega mostrando a carranca dele, não. Ele chega todo mansinho. Vai mostrando que ele vai chegando, vai te elogiando. E aí ele mostra a cara, depois que ele te pega, ele mostra a cara dele. E eles chegaram assim na tentativa de querer enganar Jesus. E eles usam a palavra, não com reverência, não com respeito, mas usam a palavra para o seu próprio proveito, porque eles estavam com inveja de Jesus, e eles queriam alimentar o seu ego, alimentar a sua fama, e não estavam defendendo o evangelho para a glória de Deus. E muitos fazem isso, distorcem a palavra, usam o evangelho para o benefício próprio. Mas Jesus não responde. E eles então questionam Jesus, porque eles estão julgando esta mulher. Mas Jesus por diversas vezes nos ensinou: irmão, não julgue e não será julgado. Nós temos o hábito de andarmos com pedras no bolso e somos o primeiro a tirá-la. Nós temos o hábito de julgar uma pessoa pela maneira que ela se veste, pela maneira que ela fala, pela maneira que ela anda. Mas a Bíblia nos ensina, Jesus quando trouxe o sermão da montanha, ele advertiu: não julguem para não ser julgados. Nós não devemos julgar ninguém, irmãos, porque nós conhecemos a aparência, mas quem conhece o coração é Deus. Só Deus conhece o coração, e quando nós julgamos, nós pensamos que aquele é bom porque ele se veste bem, e aquele que se veste mal, nós julgamos ser mal, e nós podemos estar julgando ao contrário, mas Jesus nos ensinou: não julgue para não ser julgados. Também nos ensinou que com a medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Conforme nós julgamos, nós também seremos julgados. E ele alertou: como você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, mas no teu olho tem uma trave, queremos tirar o cisquinho do olho do nosso irmão, mas o nosso olho tem uma trave, mas não está nos incomodando. Não devemos andar com as pedras nas mãos, porque não é que o meu pecado é diferente do teu, que me dá o direito de julgar o teu pecado. Porque tem pecados escondidos, internos, que são piores do que os externos. E às vezes nós somos curados. Por exemplo, quando eu vim para Jesus, uma das primeiras libertações que Deus me deu foi da cerveja. Deus falou ao meu coração em 1994: para de beber porque isso me agrada. E eu nunca mais bebi, mas foi uma libertação de dentro para fora. E não é porque Deus me libertou do álcool que eu vou condenar aquele que toma o álcool e não conseguiu ser liberto ainda. Porque a graça ainda vai alcançar essa pessoa. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Não nos compete julgar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Não nos compete. Isso compete somente a Deus. A Bíblia vai dizer que o joio e o trigo crescem juntos. Mas na hora da colheita, você vai ver a diferença, porque o trigo vai dar frutos, mas o joio só tem mato. E aí na hora da colheita, o Senhor vai fazer separação. O Senhor vai fazer separação. Não é o pastor, não é o presbítero, não é a missionária, não é o diácono, não é o líder de intercessão. Quem faz a separação é Deus. Pare de julgar o teu irmão, porque só Deus pode julgar. Sabe por que só Deus pode julgar? Porque Deus é misericordioso. Só pode julgar aquele que é misericordioso.
Porque o que é misericordioso, ele vai julgar com o coração de Deus. E quando ele tem o coração de Deus, ele não vai julgar para condenar, mas para curar, para libertar, para ajudar. Ele não vai condenar a pessoa para que a pessoa venha morrer, mas ele vem a julgar para que a pessoa venha a ser curada, liberta, restaurada para a glória de Deus. Porque tem dois tipos de gente, aquele que quer o teu mal, mas aquele que quer o teu bem. E nós devemos ser os restauradores. Não os matadores, os assassinos da fé, mas os restauradores para a glória de Deus, porque só Deus pode julgar, porque Deus julga com misericórdia, com graça, ou com bondade. Deus é bom o tempo todo, e quando Deus nos julga, Deus julga com amor, não com ódio, não com raiva, mas com amor. Davi fez algo muito mal aos olhos do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 21. Davi pediu o censo de Israel. E aquilo desagradou a Deus. Por que desagradou a Deus? O que tem de mais? Vamos agora fazer o recadastramento da igreja. Todos os irmãos vão fazer o recadastramento para saber quantas ovelhas estão atuantes no ministério. O que tem de mais nisso? Mas desagradou a Deus, porque Deus tinha uma promessa para o povo de Israel, que o povo de Israel ia ser crescente, que ia ter muita gente. E Davi, quando tomou essa decisão de fazer o censo, desagradou a Deus a ponto de dizer assim o versículo 1 do capítulo 21 de 1 Crônicas. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar um censo de Israel. Como assim? Se levantou Satanás e incitou Davi a fazer. Como que Satanás se levantou? Através do orgulho. Davi quis fazer o censo para mostrar que ele era um rei superior aos demais. E isso desagradou a Deus. Quantas vezes, irmãos, fazemos as coisas pelo orgulho? Será que Deus não poderia falar como falou aqui com Davi? Satanás incitou o teu coração a fazer tal coisa. Porque o orgulho precede a ruína. O orgulho fez com que o diabo deixasse de ser o anjo de luz, trocasse o céu pelo inferno, por causa do orgulho. Nós precisamos aprender a ser humildes, e todo pecado tem uma consequência. Quando Davi pecou, o Senhor se irou contra Davi, e Deus levanta o seu profeta Gate, e manda falar com Davi. Davi, você fez algo muito sério que me entristeceu. Você me aborreceu e por causa disso eu vou te dar o direito de você escolher qual será o castigo que vocês receberão. Por causa do líder que pecou, todo o povo de Israel padeceu. Por causa do pecado de um, o povo de Israel perdeu a batalha contra Ai. A santidade ainda continua sendo requisito para chegarmos no céu. E Deus manda então Davi escolher. Qual dos três? Você escolhe. 3 anos de fome sobre a terra? 3 anos vocês perdendo a batalha contra os inimigos? Ou 3 dias? Aonde eu enviarei o meu anjo com peste sobre a terra? Sabe qual foi a resposta de Davi? Senhor, prefiro eu cair na mão do Deus vivo, que é misericordioso, do que na mão dos homens. Pois bem, veio a peste sobre a terra. Morreu 70.000 homens. Mas Deus é misericordioso
e teve misericórdia. Davi estava com os anciões de Israel, de jejum, oração, se humilhando na presença de Deus, pedindo perdão. E Deus fala assim, e ele diz, Davi diz, eu vi o anjo do Senhor de pé entre o céu e a terra, contrário, né? Entre o céu e a terra, o anjo de pé, com uma espada desembainhada na mão, para castigar o povo de Israel. E naquele momento Davi fala, Senhor, foi eu que pequei, não foi o povo que pecou. Para que tamanha peste chega na nossa nação. Se o Senhor tem que castigar, me castigue, não castigue o povo. E naquele instante Deus fala para Davi, Davi, oferece um altar de sacrifício, para que eu possa perdoar o pecado do povo de Israel. Porque Deus é misericordioso. Deus não estendeu a sua ira por 3 dias, por causa da misericórdia. E esses dias, essa tem sido a minha oração. Deus tenha misericórdia de nós. Tenha a misericórdia da igreja, tenha a misericórdia do Brasil, tenha a misericórdia do globo terra, porque é a misericórdia de Deus que vai mudar esta situação, não é o homem vai ser só um instrumento na parte de Deus, a vacina é só um instrumento da parte de Deus para que possa trazer a cura, mas a cura vai chegar na hora de Deus, no tempo de Deus, no tempo que Deus fala, a minha misericórdia alcançou, a peste vai passar, e a misericórdia de Deus vai alcançar a igreja. Vamos dobrar os joelhos e clamar a Deus, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Porque todo pecado tem uma consequência. E essa mulher pecou. Não era mentira, ela foi pega em flagrante, em adultério. E todo pecado tem uma consequência. E a lei mandava dar pedrada nela. Mata a pedrada. Mas a graça alcançou essa mulher. O homem julga porque não tem misericórdia, mas Deus julga com misericórdia. O homem tem prazer em julgar, em condenar, em culpar, em procurar o culpado, não assumir as suas responsabilidades. Mas Deus, Ele manifesta a sua graça. Se o povo fosse unido, não digo só nível igreja, mas nível nacional, se o povo fosse unido, nós já teríamos vencido a batalha. Mas por causa de uma discórdia política, o povo está padecendo. Mas a igreja ainda tem poder de orar e mudar a situação. Nós devemos usar a ferramenta que nós temos, porque a estratégia do diabo é a divisão. Mas nós ainda podemos nos unir para derrubarmos essa batalha que o inimigo está enfrentando contra a igreja. Nós devemos lutar contra ele, porque as milícias da nossa batalha, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não devemos ficar procurando culpado, nós não devemos ficar acusando, nós não devemos ficar julgando, mas nós devemos nos colocar como igreja, de boca no chão e orar e clamar a Deus para que tudo isso venha passar e o nome do Senhor venha a ser glorificado. O que Jesus fez na hora da pressão, quando chegaram ali para colocar Jesus numa emboscada, Jesus, a lei diz que quando alguém é pego em adultério, devemos matar, apedrejar. E o Senhor que diz? Jesus estava escrevendo. Sabe por que ele estava escrevendo? Porque ele não julga ninguém. Ele estava escrevendo.
com o dedo na terra, no chão. Lá não tinha piso assim bonitinho, não. Era terra mesmo. E Jesus estava escrevendo no chão. Vendo eles que Jesus não respondeu, e o Senhor vai fazer o quê? Jesus olha para eles, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, e continuou escrevendo. Os estudiosos da palavra de Deus, com base nos originais, acreditam, não é a Bíblia que diz, são os estudiosos, dizem que Jesus estava escrevendo o pecado deles. Beberrão, mentiroso, soberbo. E a Bíblia diz que Jesus nem olhava para eles. Jesus estava lá, abaixado, olhando para o chão e escrevendo o pecado. E o que aconteceu com eles? Do mais velho ao mais novo, foram se retirando. Porque quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E essa palavra, irmãos, da primeira pedra, era muito significativa para eles. Porque poderia ter 10 pessoas, mas aquele que jogasse a primeira pedra, é o que assumiria o apedrejamento. Se aquela pessoa fosse inocente, perante a justiça do homem e de Deus, ele que seria culpado. Aquele que jogou a primeira, os outros não teriam culpa. Mas o primeiro, segundo a lei que está em Deuteronômio, diz que o primeiro que jogasse a pedra é que assumiria o apedrejamento. Então, quando Jesus começa a escrever o pecado de cada um deles no chão, sem condenar, sem mostrar, sem olhar para cada um, dizendo, olha, você é o beberrão, você é o mentiroso, você é o fofoqueiro. Não, Jesus foi escrevendo e eles olharam para o chão e foram se retirando. Porque Jesus não condena, Jesus restaura. Eles não aceitaram a restauração, eles foram embora. De um a um. E ficou quem? Somente ele e a mulher. Jesus, depois que foi todo mundo embora, ele levanta, se coloca do lado da mulher e diz, mulher, cadê os teus acusadores? Eles foram embora. Porque a graça veio completar a lei. Não veio anular como alguns pensam. Não, agora a graça é bênção, é vitória, não preciso mais da lei. Não, a lei ela te mostra o teu erro, mas a graça te capacita a vencer o teu erro. Por quê? Porque tem uns que falam, não, a graça anula a lei. Não, sem lei você não sabe que você pecou. A lei mostra que você pecou, mas ela não te dá poder para vencer o pecado, mas a graça veio para te capacitar para vencer o pecado, porque todos nós somos falhos. A graça revela que nós não venceremos nenhum pecado sozinho. A graça nos dá uma nova oportunidade, a graça nos dá um novo recomeço. Jesus disse para aquela mulher, eu também não te condeno. Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Porque a graça veio para curar, não para matar. Veio para libertar aquele que estava cativo. O perdão do pecado, e aqui eu já estou terminando, o perdão do pecado não dá licença para continuar pecando. Não é porque Deus te perdoou, isso vai te dar razão para você permanecer pecando, não. Jesus te perdoou para agora você ter uma vida de liberdade na presença dEle. O fato é que ela era culpada sim, mas Jesus diz em João 12:47,
Ei, mulher, eu não vim te condenar, eu vim para te salvar. Jesus está nos dizendo nesta noite, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Nós devemos pregar a salvação, nós devemos levar a palavra de vida eterna, nós devemos pregar o evangelho para todos aqueles que aparecem no nosso caminho, porque nós não viemos para julgar, nós viemos para trazer a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. Jesus despede a mulher dizendo: mulher, não continue pecando, eu não te condeno, mas não continue pecando, vai e não peques mais. O arrependimento é mais do que um sentimento. Eu estou sentindo aqui, eu vou me arrepender. Não, o arrependimento é muito mais do que um choro. O arrependimento é você ter uma firme atitude e abandonar o pecado para viver uma vida de santidade. Aqui eu termino. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Sim ou não? Responde para você. Tem vezes que precisamos fazer o que é certo, mesmo não querendo. Mas tem vezes que nós não podemos fazer o que é errado, mesmo querendo, por amor a Deus. Vai e não peques mais.